Olá, muito boa noite a todos, muito boa tarde, quem nos está encontrando agora, que irá posteriormente também nos assistir. Então, estamos voltando com mais uma atividade da questão número 4 do Livro dos Espíritos e também da lição do livro da Joana de Ângeles, como nós já comentamos anteriormente, né? Então, hoje vamos estar comentando os dois temas, mas antes de iniciar, vamos fazer assim uma prece inicial para que realmente possamos nos unir com os amigos espirituais e para que este conteúdo possa ser muito bem aproveitado por todos nós. Então, assim, vamos cerrando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus. Boa noite, Senhor. Boa noite aos nossos amigos espirituais que aqui estejam conosco, para que possamos podermos trabalhar o conteúdo que possa atingir os corações que precisam, que as mentes possam ser iluminadas, que os lares possam refletir sobre todo o conteúdo aqui trabalhado por Miramês e também por Joana de Ângeles, através das mediunidades de Divaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles, e também do Miramês, psicografado por João Nunes Maia. Que assim seja, graças a Deus. Então, para os primeiros comentários, né? Flavinha, por favor, quer fazer os primeiros comentários? Não, pode pôr o slide, a gente vai conversando junto, né, Jimmy? Legal. Então, nós temos aqui, ó, a questão de Jesus, né? E também nós vamos estar comentando sobre as questões do homem, né? O homem em atualidade de hoje, que a Joana de Anjos nos envolve, e também a quarta questão do Livro dos Espíritos, comentado por Miramês, que é a respeito da existência de Deus. Tá? Muito bem, então primeiro vamos comentar os dois em separado, depois fazemos as junções dos denominadores comuns. Vamos lá, então. Nessa atividade aqui, né, a Joana de Ângeles nos traz vários aspectos da questão. Então, nos fala que, por exemplo, Jesus é o modelo. Então, o modelo de Jesus, a vida de Jesus se tornou um modelo para nós, porque ele traz, de uma certa forma, a humanização do homem. Né? Então, ele passa daquela questão do instinto para a questão humana em caminho, em direção à angelitude. Então, quando Jesus realmente vem nos apresenta, né, a respeito do verdadeiro sentido da vida, ele traz no seu conteúdo, na sua vivência, muitos valores que até naquela época, então, não tinham ganhado uma grande dimensão com os que anunciavam a sua vinda. E ele abalou, assim, de uma certa forma, todo o Império Romano quando ele fez a igualdade para todo mundo. E muitos não aceitaram essa igualdade entre os seres humanos. Por quê? Porque eles tinham aquelas criações divinas, né, que os romanos, os políticos, os intelectuais da época, eles se julgavam que eram diretamente ligados a uma divindade. Então, como existiam os escravos, os pobres, então eles achavam isso uma infâmia ser comparado a tal pessoas. Então, daí começou a surgir todo um levante contra Jesus e que, como todos nós sabemos, muitas armadilhas foram criadas, né? E ele soube se sair de todas elas com muita elegância, com muita educação, sem ferir nenhuma parte envolvida. E nessa parte, assim, nessa questão toda, Joana nos mostra aquele homem simples, um homem humilde, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Então, isso que a gente agora vai começar a tratar para poder detalhar um pouquinho sobre essas condições. Flavinha, você quer comentar alguma coisa sobre isso? A Joana traz para a gente que Jesus, se tornando um modelo e exemplo, mostrou para a humanidade um novo olhar, né, Jimmy? Um jeito novo de encarar o seu próximo, um jeito novo de ser,
porque estava muito ainda olho por olho, dente por dente de Moisés ainda, né? E aí era um novo olhar para a humanidade. E nessa questão da questão da submissão, como muitos hoje pensam, né, que é a questão da resignação, dentro do Evangelho nós aprendemos o seguinte, que ser submisso não é questão daquela condição humana que nós conhecemos, você estar aceitando a lei divina. E essa lei, dos entraves que às vezes muitos não questionam, não querem abraçar, não têm conhecimento, que é a questão da reencarnação. Então, quando eu realmente aceito a reencarnação através de um entendimento, através da razão, a nossa vida fica muito mais clara. Então, aí existe uma submissão que não é no sentido como no mundo dos homens é visto, mas é assim, é uma questão de aceitar por uma razão e pelo sentimento, porque nós trabalhamos as duas vertentes para que possamos, de uma certa maneira, expandir a nossa criatividade, as nossas qualidades, né? A nossa percepção, a nossa comunicação, a nossa flexibilidade, a nossa comunicação ela fica muito mais tranquila, através de um conhecimento nós conseguimos agregar pessoas ao nosso lado e através dessa condição não desmerecemos ninguém, vamos aceitar a todos naquela condição que eles são. É claro que nós hoje ainda nós temos muitas dificuldades para aceitar determinadas situações, mas tendo Jesus como parâmetro, entendendo toda a sua fala, então nós vamos poder aceitar aquelas questões que nós temos hoje na sociedade e vamos olhar com por outra ótica, né? Que é a questão da mesma forma. Por exemplo, vamos nos colocar no lugar do outro. Às vezes eu começo a condenar o outro porque um fala mal do outro. Mas quando eu conheço naquele lugar, então, por exemplo, quando alguém estiver falando uma coisa que não seja devida, nós podemos falar de uma outra maneira, mas vem cá, você está falando mal, por quê? Mas a pessoa não tem essa habilidade que você está dizendo que ele faz uma atividade errada, né? Então, nós temos que fazer o quê? Mostrar para ele que ele precisa se capacitar nessa atividade, ele precisa adquirir conhecimento para poder atingir o grau de maturidade que nós esperamos que ele tenha, que ele adquira. Então, Jesus trouxe essa maneira de chegar. Então, nós os colocamos outros. Então, não é dizer somente assim, eu tenho que respeitar, né? E pronto. Mas, às vezes, fica uma coisa muito vaga, né? Jesus não exigia alto nível de conhecimento do povo, né? Ele só quis abrir um pouco mais os olhares do povo para aquilo que eles estavam sofrendo e às vezes eles nem percebiam que estavam sofrendo, porque Isso. tinha uma diferença muito grande do poder com a classe social baixa, né? E aí ele não quis usar de exigências de fórmulas incríveis para entender a humanidade. Não precisava de tanto conhecimento como os doutores da lei traziam, a imposição daquilo que eles achavam que o povo deveria seguir, né? Isso. Porque na época, por exemplo, assim, na época se sabia que existia algumas coisas ligadas a alguns fatos, né, que era tratado mais como ocultismo. Nós sabemos que existiam as sacerdotisas, os sacerdotes vamos dizer assim, de outras sociedades, né, dos gregos, dos romanos, enfim. E eles sabiam que realmente existia a questão das energias envolvidas, mas, assim, de uma certa forma, Jesus simplificou tudo isso, né? Não colocou num patamar uma coisa complexa, simplesmente ele foi dando exemplo, foi conversando e foi falando. E isso, aquelas pessoas que eram mais simples,
conseguiam entender porque eles tinham muitas necessidades. Sim. E as necessidades, às vezes, era através, era atingida uma necessidade do outro pela solidariedade. E aí, quando Jesus começa a colocar todo o princípio do amor diante de uma realidade onde que as pessoas são solidárias uma com a outra, então aí começa a ganhar corpo, mas não uma questão em função de coisas teóricas, mas pela prática, pelo entendimento do dia a dia. O que você está falando, Jimmy, até esse ponto de exclamação abaixo aqui do seu slide está falando disso, né? Que ele nega o mundo sem o maldizer, abençoando nas maravilhosas paisagens Paisagens. nas quais entende a dor, né? E deixa-se Atende a dor. mergulhar. Em meditações profundas sobre o faiscar das estrelas lumíferas do infinito, né? Do infinito. Do infinito. A Joana explica para a gente o quanto Jesus estava tentando mostrar para o povo que não precisava humilhar o povo para ensinar eles a se comportar melhor, não precisava submeter o povo a uma ideologia fixa, padrão, que tinha que seguir daquele jeitinho. Ele falava para o povo entender, olhar com mais amor o próximo, entender o outro, que nem você falou, da empatia, uma palavra que não existia naquela época, mas ele já ensinava empatia sem dizer a palavra, né? De entender o próximo, né? E essa empatia que ele coloca é a afabilidade e a doçura, né? Que são derivados do amor. Sim. Porque quando você tem essa empatia que a gente tem hoje, é uma soma de vamos dizer assim, de vários fatores amorosos que nos conduzem a nos colocar ao lugar do outro. Então, eu compreendo, procuro entender, reflito sobre essa ação, eu vou pensar a melhor maneira de poder dizer quando seja uma bronca, né? Então, é que no adolescente, por exemplo, assim, hoje aconteceu o seguinte, eu tive um aluno muito querido, né? Eu gosto muito dele, muito inteligente. Só que ele se coloca na questão de líder, por ele ter uma liderança, ele se expõe muito e acaba deixando algumas lacunas no meio do caminho. Eu falei assim, bonitão, você tem que sair desse pedestal, né? Tá certo? E aí você pega e veja o que você está fazendo. Aí, assim, passei um afago, né, no cabelo dele e tal. Então, de uma forma que ele gostou, por um lado, mas não gostou do outro. Gostou do carinho, mas não gostou do jeito que eu falei, de uma forma direta. Né? E aí, o Jesus faz conosco, com seus exemplos. Né? Então, toda vez que nós vamos ler o Evangelho, nós vamos perceber que realmente nós estamos tendo uma conversa com ele e, às vezes, naqueles pontos que realmente nós não estamos acertando, estamos nos aprofundando na lama, aí ele pega e puxa a nossa orelha. Sim. A gente tem aqui também na fala da Joana que o Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade, porque ele traz ao mundo esse olhar do povo como seres humanos, que eles eram humanos, porque muitas vezes tratados como animais, que até depois de Jesus a gente tem ainda essas versões diante da escravidão, a diferenciação que um senhor de escravo faz do seu subordinado escravo lá na sua fazenda, essa relação não tão humana. E Jesus aborda exatamente o contrário, enxergar a humanidade como existentes de seres humanos e não de animais que podem ser tratados de qualquer forma. Isso,
exatamente. Essa questão de humanização, para a época, é muito forte, Sim. porque como quando nós vemos assim certas publicações do aspecto científico, que às vezes não é do nosso conhecimento, Uhum, e às vezes a gente fica espantado. Então, para a época, o que uhum. Jesus falou foi uma questão de humanização em um aspecto muito grande. E aí que está a questão. Por exemplo, assim, a mesma É uma coisa. época que esperava os profetas, esperava de seres, deuses, né, que Isso, pudessem se manifestar para ajudar a humanidade, né? exatamente. Porque a Joana aborda isso muito bem, porque qual foi a ferramenta que na época Jesus colocou? Então, nessa parte ela menciona, ele utilizou um grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Sim, Então, ele explica muito bem o que é a fé. E aí, dentro desse entendimento, vem Paulo de Tarso, que ele fala a respeito da fé, da esperança e da caridade. Ele sabe fazer, nessa tríade, ele consegue colocar a importância da caridade num plano e a esperança e a fé conjugadas junto. E ele diz o seguinte, ele fala a respeito, por exemplo, das pessoas, né, que falam em público, não somente só um palestrante, mas todos que têm ali a questão da comunicação. Então, não adianta chegar, falar bonito na frente, começar a exibir todo o seu conhecimento teórico se não tem obras. E essas obras, o que ele coloca, são assim no nosso lar, principalmente no nosso lar. eu Como gosto de nós, usar o termo conduta, né, Jimmy? É conduta, como exatamente. nós nos comportamos, primeiro É, diante do próximo mais próximo, que são os nossos familiares, isso, e depois o exatamente. próximo da sociedade em si, né? Exatamente isso. Porque quando nós temos assim uma questão que enfrentamos no nosso dia a dia, tanto pessoalmente quanto dos nossos filhos, dos nossos companheiros, das nossas companheiras, né? Uhum. Nós temos que valorizar isso. E eu digo uma coisa, assim, nós aprendemos com a doutrina espírita, e Jesus nos traz isso, que nada está por acaso. Nós estamos com a companheira correta, temos o filho não veio errado, é aquele mesmo, né? Uhum. E nós vamos entender através do amor de Jesus que realmente esses irmãos nossos que hoje estão como filhos ou outrora estão como companheiros, companheiras de vida, né, que nós formamos no nosso lar, são eles que nos ajudam a levantar, porque ali nós vamos estar trabalhando aquilo que realmente ele nos diz através das parábolas, como a, a Joana coloca aqui, né, usou as redes de pesca e peixe para deixar exemplos imperecíveis de trabalho. É através desse conteúdo que nós vamos estar entendendo, né, toda essa gama de valores. Então, esses ensinamentos é uma questão de evolução de si mesmo, porque tanto na vida de Joana também, que nós sabemos através de Herculano Pires, que está no livro, nossa, agora me perdoem, eu esqueci, espera um pouquinho só, Boa Nova, né? O nome do livro, né? Para quem quiser ter interesse, esse livro aqui, ó, Boa Nova, tá? Eu acho que não está aparecendo Boa Nova. Agora Tá? apareceu. Isso é. Lá tem a Joana de Cusa, né? Então lá conta realmente como é que tem. E Joana de Cusa passou assim, quando chegou até Jesus, apresentou todos os seus problemas, porque seu esposo, como era um alto funcionário do Império Romano, ele trabalhava para o Império, então aí ela tinha problemas de ordem, de entendimento no lar. E aí Jesus explica para ela o valor do lar. Então, quer dizer, nessas questões todas, hoje, como Joana de Ângeles, ela já naquela época nos mostra que realmente, assim, essa questão da submissão fica muito bem claro, né, na vida dela. Né? E é interessante que o caro amigo que nos assistiu hoje possa ver a vida de Joana de Cusa, para ver realmente, assim, esses valores que nós estamos conversando hoje,
E feliz daqueles que, naquela época, já começaram a aceitar, a entender aquilo que Jesus trazia para nós, porque hoje já tem uma postura diferente. Sim. E também aí ele colocou assim, ela coloca, né, usou a semente caindo em vários tipos de solo para demonstrar os diversos sentimentos humanos ante sua palavra. E aí fica aquela questão naquela parábola, né, que uma semente caiu nas pedras, outra nos espinhos, a outra numa questão fértil. Então tudo isso vai se aproveitando dentro das questões. E essa análise que realmente Joana nos faz, nos apresenta, tem os objetivos. Né? Então, o que é, por exemplo, como a Flávia colocou, você quer comentar um pouquinho sobre isso, sobre o silogismo, a não utilização de fórmulas complexas? Não, que a gente já até explicou, né, que Jesus não gostava não, preferia falar mais próximo do povo, por isso que ele usava muitas histórias, as parábolas, né, para ficar um pouco mais dentro da realidade dele, do povo, e ele falava usando exemplos como se fosse real, mas ele estava fazendo analogias, mas para o povo entender melhor o jeito de falar, né. É interessante que esse assunto da Joana, da Jesus e a humanidade, vai se reportar ao texto do Miramês, quando ele vem falando sobre as provas da existência de Deus, porque Jesus traz essa, esse esclarecimento sobre Deus, sobre o esclarecimento de uma ordem superior, sobre o esclarecimento de que existe um Pai Criador que está ali olhando por todos nós. Então, assim, quando ele tenta trazer essa humanidade, ele tenta fazer o povo abrir seus olhos, tirar os véus e tentar entender que superior a eles não eram os homens, mas havia uma criatura superior a eles, que estava no controle de tudo, que estava no comando de tudo. E ele dá os exemplos, que nem essas três, do grão da mostarda, a rede de pesca, a semente, foram histórias, parábolas que ele foi usando para que a humanidade, o povo, entendesse melhor a mensagem de amor que Jesus queria trazer, mas sempre lembrando no foco do Pai, do Criador. Não Eu, sei, Jimmy, se já dá para a gente associar com o próximo tema lá do Miramês? e essa questão que você mencionou, acabou de mencionar, né, fazendo uma relação com isso é verdade, isso é profundo. Ele nunca esqueceu de mencionar o Criador em todas as suas parábolas, Sim. em todas as suas conversas. Ele Uhum. sempre colocou acima de tudo a Deus, né? Mesmo quando ele está conversando com Joana de Cusa, porque a Joana queria impor o evangelho na casa dele, no seu lar. E ela impondo, ela tinha em mente que poderia haver mudanças em relação ao comportamento do marido. E aí Jesus lhe diz assim, Joana, o pai não nos impõe nada. Quer dizer, aí já entra dentro desse conceito que você colocou. E aí o Miramês nos fala da existência dele, né? Você quer comentar um pouquinho, por favor, Flavinha? Aí ele começa falando sobre essa questão de Deus estar mais perto de nós do que nós uns dos outros, porque a gente acaba, muitos se conectam muito mais com o mistério, o sobrenatural, do que eu me ligar ao meu próximo. E a gente acaba, se eu for para um lado mais espiritual, eu fico tão presa sobre aquela teoria de que
tem um pai, um criador, Jesus trouxe esses ensinos para nós, mas aí com a teoria de Jesus, esquece que eu tenho que olhar para o meu próximo. E aí o Miramês estuda a pergunta, deixa eu lembrar a pergunta aqui, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E ele fala que não há efeito sem causa, procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, tirar o pensamento da humanidade e focar no que é de ordem espiritual e mais divina, se assim a gente pode falar, que a gente vai encontrar nos menores detalhes do mundo a existência de Deus. Porque é uma coisa que eu gostei do que você comentou na questão transcendental, porque isso fica muito bem nítido quando nós fazemos uma oração pela manhã. Então, sempre toda manhã existe uma proposta, eu acredito que de quem faz oração sempre é de melhorar. Mas quando sai pela vida, pela fora, pensa fazer sempre o seu melhor. Mas aí cai naquela questão do dia a dia, na rotina. Então, se esquece essa questão, esse pensamento que nós tivemos naquele momento de reflexão, na leitura da mensagem, do evangelho ou do comentário, e aí depois, no final do dia, quando nós saímos das nossas atividades, a gente fala, nossa, hoje eu nem lembrei de Jesus, nem lembrei de Deus, nem lembrei do próximo, nem lembrei da minha família, né? Aí começa não lembra nem para pedir ajuda, né, Jimmy? Passamos uns sufocos no dia a dia que esquece até de que eu posso me conectar. Eu tô com uma tosse. Pode se conectar com o alto, pode se conectar com os mentores, os nossos guias, porque é o que nosso texto começa falando. Está muito mais perto de nós essa espiritualidade e do que nós entre nós mesmos. Exatamente, é isso que o Miramês coloca, e isso que nós sentimos no nosso dia a dia, porque às vezes temos uma proposta para poder desenvolver nas horas do dia, e pelos problemas, pelas situações, é o que tem que entregar rápido, o que não pode errar, eu não posso conversar com determinada pessoa, porque ela pode fazer isso ou aquilo, então a gente deixa de pensar um pouquinho nessas atividades que nós nos propomos pela manhã, e quando chega no final do dia, aí fala, nossa, amanhã tem que começar de novo. Claro, tem que começar, mas isso é um indicativo que nós ainda estamos na infância ainda, não estamos fazendo, né? Nós não estamos ainda naquela faculdade que nós desejaríamos estar fazendo a faculdade. E o que a gente fala sobre faculdade, né? É aquilo que foi dito para o Raul Teixeira, né? O Raul Teixeira hoje ele está com uma condição muito precária em relação à parte da saúde. E aí o mentor dele disse o seguinte, agora você está fazendo a faculdade espiritual. Sim. E isso que a gente está colocando, de mim, entra já nesse item do 3 da revelação, né? Que alguns não perceberam sua paternidade por orgulho ou ignorância. Exatamente, isso. Exatamente. Isso fica muito claro no nosso dia a dia. Muitas das vezes tem aquela questão de não querer se igualar às pessoas do dia comum, né? Acabam alegando assim, eu sou ateu. Mas assim, às vezes é o orgulho que está falando mais alto, mas essa criatura em algum momento, nessa existência ou em outra, com certeza irá reconhecer. Nós não temos nada assim contra a pessoa que pensa dessa maneira. Às vezes nós temos assim amigos que são simpatizantes dessa ideia, mas fazem coisas maravilhosas, ajudam as pessoas, participam de campanhas solidárias e assim por fora.
Sim. E aí, dentro dessa questão toda, né, nós temos, como que o Miramês diz assim, a cada dia que passa, a cada ano que corre na tela do nosso tempo, o arquiteto divino fica mais presente na nossa visão e nos fala mais de perto pelos registros dos nossos sentidos. Né? Quer falar um pouquinho disso, Fabinho? A gente vai se tocando, né, de que a gente precisa se conectar mais com com o alto, com as questões espirituais, porque a gente vai perceber a existência dele e vai falar na hora, infelizmente, na maior parte das vezes, quando a dor aparece, que vai Exatamente. encontrar, né? Mas a gente vai conseguindo no transcorrer do tempo, como você disse, quando a gente chegar na adolescência, na juventude do espírito, a gente vai estar com 60 anos no nosso corpo físico, é a hora que a gente vai começar a entender que a gente pode contar, que a gente vai estar mais perto deles, que a gente tem a presença deles todo momento conosco, né? É exatamente, porque às vezes, por exemplo, assim, fica aquela questão, né? Amar ao próximo. Eu não sei se vocês já fizeram, se você também já fez, Farinha. É a questão de quando você está andando de carro por uma estrada e perceba que todas aquelas pessoas que estão ali naquela rodovia são como nós, cada um está buscando um sentido na sua vida, né? E olha só, como que a escola é grande e ali você tem uma dimensão. Como é que pode um criador ter tantas criaturas e ele buscando que cada uma acerte o passo, encontre o seu jeito de ser feliz. E é interessante isso, ter uma escola. Então, aí nós temos já uma magnitude. E também pensamos, né, que quando nós atingimos essa maturidade que você colocou aí, com muita propriedade, né, que realmente, assim, nós vamos estar vendo quando nós atrapalhamos a caminhada de um, quando nós favorecemos a caminhada do outro. Né? Por exemplo, assim, quando eu falo mal de alguém, eu estou atrapalhando a vida dele. Né? Agora, quando eu me calo ou procuro ajudá-lo, eu estou favorecendo. E a gratidão que às vezes que nós procuramos como recompensa, ela não vai acontecer da forma que nós desejamos. É pelo contrário, a nossa recompensa maior é poder ajudar, é poder entender que eu atrapalhando o outro, eu mesmo me comprometo, eu mesmo estou, vamos dizer assim, me ferindo, é como se estivesse pegando um garfo ou um lápis e me espetando aqui no corpo, causando feridas. Né? É isso que acontece. Então, quando nós começamos a entender que nesse mundo todo mundo tem um caminho a seguir, tem um objetivo a alcançar, tem algo a aprimorar, tem algo a compartilhar, e aí então a nossa vida começa a mudar. Aí que existe o amadurecimento da adolescência que a Flavinha colocou para a gente aqui. Grandes palavras, Flavinha. E agora é aquela questão mais pesada, né? A consciência, né? Uhum. E isso pega, né? E aí o Miramês nos apresenta o seguinte: se não é efeito sem causa, não precisamos de maiores explicações para provar a existência de Deus. Basta levantarmos os olhos para a extensão infinita dos mundos que bailam nos espaços, para a mecânica das galáxias que viajam em velocidades incríveis na grande casa universal. Então, praticamente, ele já disse tudo, né? Você quer falar alguma coisinha sobre isso? Não, ele até fala assim, ó, que nós vamos sentir constrangimento no centro da consciência em negar a existência daquele que fez tudo isso. Exatamente. Às vezes a gente briga com Deus, né? Ah, Deus não quer saber de mim, Deus não gosta. Por que Nossa, fez isso cara, para mim?
Exatamente. Né? Não, eu queria ganhar na loto, ele não gosta de mim. E às vezes assim, é ignorância da nossa parte, né? Uma ignorância Sim, muito grande. sim. Pode continuar, Flavinha. Não, eu gosto dessa parte da causa também que você colocou aqui, Jimmy, que é como não crer no Criador de todas essas coisas. E reportando a Jesus e a humanidade da Joana, Jesus falava isso o tempo todo. Vejam o que o Criador fez, vejam o que ele proporcionou para nós, veja todo esse planeta que é proporcionado para nós, essa natureza, tudo criação divina. E aí o Miramês coloca, né, ó, comece a pensar pelo menos no sol que dá vida e sustenta o ambiente em que moras, e não terás outro caminho a não ser aceitar um Criador que tenha, na linguagem comum, a suprema inteligência. Exatamente. E olha que interessante, né? O Haroldo Dutra, numa palestra, ele fez a seguinte pergunta, né? Qual foi a mensagem que Deus mandou para os homens? Aí todo mundo começou a pensar, pensar, pensar. Aí ninguém soube responder. Ele mandou uma mensagem viva, Jesus. Uhum. Né? Ele mandou seu filho aqui passar as dores na terra, as dores materiais da coisa, para mostrar com a conduta como a gente pode se tornar diferente. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, diante dessa questão toda, né, eu acredito que nós praticamente demos uma pincelada entre esse tema, a existência de Deus e Jesus e a humanidade. E a conclusão que nós chegamos é que Jesus sempre está falando de Deus, e o que Miramês nos traz através da apreciação de alguns pontos em relação à quarta pergunta do Livro dos Espíritos, que quem os ouve pode buscar na internet e lá vai encontrar a pergunta feita por Kardec aos espíritos e, a orientação, os comentários, né, do nosso querido Miramês. Eu acredito que a casa espírita que faz esse tipo de estudo, com certeza vai fazer grandes avanços na sua estrutura, porque eu digo por mim, somente a leitura do Livro dos Espíritos, a gente algumas coisas consegue entender, mas pelo fato, na leitura de Miramês, se expande o grau de entendimento e, é claro, a nossa responsabilidade também aumenta. Quanto mais se sabe, mais será cobrado, de Exatamente isso. E é o que a gente não pode esquecer. E é o que mais esquece. É. Exatamente isso. Bom, então, vamos encerrar as nossas atividades por hoje. Sim. Você quer fazer algum comentário, Flavinha? Não, deu para esclarecer bem aqui os 2 pontos. Muito bom, Jimmy. Você quer fazer a prece de agradecimento, por favor? Faço. Então, nesse momento, vamos agradecer a Jesus, a Deus, pelas oportunidades de aprendizado, pelas oportunidades que temos em nossa vida diária. Que Jesus e que Deus possa estar conosco sempre e que nós possamos nos conectar a eles para receber essa ajuda que nunca cessa e sempre está conosco. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Então, receba o nosso cordial abraço e até o nosso próximo encontro, se assim nos for permitido. Que assim seja, graças a Assim Deus. seja.